Diga atitudes que nos levam a vencer na vida. Amém? Você pode colocar o tema que você quiser, né? Atitudes que nos levam à vitória, né? Cadê a minha vitória? Onde está a minha vitória? Eu estou buscando a minha vitória. Amém? Em Cristo está a minha vitória, mas atitudes que nos levam a vencer na vida. Eu tenho por mim uma coisa, e é certo pelo que a palavra nos garante, que Deus não nos fez para sermos derrotados. Deus não criou o homem e traçou para o homem um propósito de derrota. Deus criou o homem na mente de Deus, ele fez o homem à sua imagem e semelhança. Deus colocou o homem em um jardim perfeito, colocou todas as condições que ele precisava. O homem tinha uma vida fabulosa, uma vida perfeita. Amém? Então, o projeto inicial de Deus é para que você tenha uma vida vitoriosa. Quando eu olho e falo sobre isso, quando nós dizemos que Deus nos criou para vencer, e nós precisamos entender que existem atitudes que nos levam a vencer. Amém? E esse projeto de Deus, 1 Coríntios 15, 57, o apóstolo Paulo nos fala, né? Mas graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo Jesus. Graças a Deus que através de Cristo nós podemos alcançar a vitória na nossa vida. E esse é o desejo de cada um de nós que entramos aqui. Nós queremos vencer na vida profissional, nós queremos vencer na vida pessoal, nós queremos vitória na vida familiar, nós queremos vitória nos relacionamentos. Em tudo que nós fazemos, nós buscamos vencer. Até em uma prova que você entra, você pode dizer assim, não estou esperando ganhar. Mas a atitude já natural de você entrar para fazer alguma coisa, não é para perder. Porque para perder basta você não fazer. Fica onde você está mesmo, não é verdade? Como que eu faço para ter uma vida que dê errado? Basta não fazer nada. Como é que a minha vida pode dar errado? Só não fazer nada. Se você não fizer nada, ela já vai seguir o curso dela para perder. Então, toda vez que nós estamos fazendo alguma coisa, há um anseio, ainda que muitas vezes enrustido dentro de nós, eu quero vencer, eu quero vencer. Nem sempre eu anseio, eu quero ser melhor do que o fulano, porque ter uma vida vitoriosa não é ser melhor do que ninguém, né? Não é no nível de comparação, no horizontal, onde eu estou competindo com alguém, somente isso. Ter uma vida de vitória, trata-se da minha vida com Deus, daquilo que eu tenho direito nele, daquilo que a cruz do Calvário me garantiu. E a cruz do Calvário em Cristo Jesus me garantiu uma vida de vitória. Amém? Então, quantos querem vencer? Amém. Eu quero vencer, eu creio que você quer vencer. Amém? Romanos 8, 37 ao 38 nos fala que nós somos mais do que vencedores em todas as coisas. Amém? E que nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Olha, apóstolo Paulo diz que nem a morte pode nos separar, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, que pode nos derrotar. Aqui ele coloca todas as possibilidades de derrota, né? Todas as possibilidades de um final de fracasso. Ele coloca a morte, mas nem a morte pode me derrotar. Aí ele coloca a vida, mas nem a vida pode me derrotar. Os anjos, que são seres poderosos, nem eles com todos os poderes que têm, podem derrotar. E aqui fala nem de anjos nem de demônios. Outro fala, não há nada que pode me derrotar. Nem as potestades, nem o presente, e nem o futuro, nem o porvir, nem a altura. Quem tem medo de altura? Mas nem a altura pode. Quem tem medo de profundidade? Mas nem a profundidade. Nada pode nos derrotar. A única coisa que pode nos derrotar são as nossas más atitudes. A gente tem que entender isso. Nós sempre andamos com medo de alguma coisa, né? Com fobia. Nós estamos na época da fobia. Aí eu tenho fobia de tudo, e aí você criou tantos termos para a fobia, né? Foi impregnado tantas ideologias para fobias, né? O século da fobia, do medo, andamos com medo de todas as coisas.
E às vezes o diabo tem desviado a atenção das pessoas para temer aquilo que elas não precisam temer. E o temor delas canalizado na coisa errada tira o temor da coisa certa. E a Bíblia diz que a única coisa que nós devemos temer é ao Senhor. Porque a Bíblia diz que o princípio da sabedoria está no temor a Deus. Jesus disse que o temor do homem, a palavra diz que o temor do homem é laço. Ou seja, quando eu tenho temor do homem, medo do homem, isso se tornará em um laço, porque o medo te faz escravo. Uma canção que nós cantamos, Fernandinho, eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Então diga, não é compatível medo para os filhos de Deus. Amém? Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho. O meu Pai é todo-poderoso. Então eu não posso mais viver uma vida de fobia, de medo de tudo. E o medo do homem se torna um laço, porque quando nós temos medo do homem, nós nos sujeitamos ao que o homem quer e acabamos desobedecendo a Deus. Não há como nós obedecermos às exigências do homem e obedecermos aquilo que Deus nos pede, porque as duas coisas estarão sempre em conflito. Estarão sempre em conflito. Então nada, diga nada, pode nos separar do amor de Deus. A nossa bandeira, a bandeira da nossa vitória chama-se o amor de Deus revelado em Cristo Jesus. E diz, e que está revelado em Jesus Cristo nosso Senhor. Onde que o amor de Deus está revelado? Na pessoa de Cristo. A bandeira da nossa vitória está no amor de Deus revelado em Cristo Jesus. Eu digo uma coisa para você, se você tem o seu coração transbordante de amor, você não vai viver uma vida de medos. No amor não há lugar para medo. Antes, o verdadeiro amor lança fora. O que o verdadeiro amor faz? Lança fora todo o medo. Quanto mais eu amo, menos medo eu tenho. O amor não tem medo de se entregar. Não tem medo de se entregar. O amor não tem medo de ser traído. Pense, Jesus amou tanto aqueles 12, que ele deu a vida por eles e por todos nós. E dentro dos 12 tinha uns que negaram ele, outro traiu. Ele amou um traidor, irmão. Não vamos dizer, Deus amava os 11 e Judas, Jesus não amava muito, não. Jesus sempre deixava Judas de lado, ia fazer um jantar, chamava todo mundo. Mas não fala para Judas não, entendeu? Né? No dia da ceia, Jesus fez a ceia, a última ceia. Não quero traidor comigo, não. E deixou Judas de fora? Não, Judas estava lá, irmão. E Judas estava colocando o pão, o prato, junto com Jesus. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Então o que nos pede muitas vezes de nos entregarmos, de nos darmos, de nos lançarmos em Deus, o medo de ser ferido, o medo de ser machucado. Quem já foi ferido, quem já foi machucado, quem já sofreu decepção, fica com medo. Não, eu não vou me entregar, eu não vou me lançar, eu vou ficar aqui com as minhas reservas porque eu preciso me proteger. O verdadeiro amor te expõe. Jesus se expôs. Mesmo sabendo que tinha um traidor na equipe e um que ia negar, ele não poupou de compartilhar com aqueles homens tudo que o Pai tinha dado para ele. Judas recebeu de Deus, da boca de Deus, da pessoa de Jesus, o próprio Deus personificado numa pessoa, toda a instrução que ele precisava para ter uma vida vitoriosa. Mas ele escolheu. Por isso, o nosso grande inimigo não é diabo, não é a morte, não é a vida, não é demônios, não é o seu vizinho, não é o seu chefe, não é a pessoa que trabalha na linha do seu lado, não é o seu marido, não é a sua esposa, não são seus filhos, não é a economia do país, não é a nação que você está, não é a geografia que você está inserido. O grande inimigo das nossas vitórias são as nossas más atitudes. São elas que provocam as nossas derrotas, amém? Certo? Então você já está entendendo isso? Amém? Ok? Então a nossa bandeira da nossa vitória está em Cristo Jesus. Mas vamos falar, antes de eu falar de atitudes que nos levam à vitória, eu quero aqui compartilhar um pouquinho de algumas atitudes. Pode ter muitas que vão se ramificar delas,
Mas eu vou compartilhar aqui as principais que podem nos impedir, amém? Te impedir. A primeira dela é a atitude de incredulidade, correto? A atitude de incredulidade. Hebreus 11:6 diz que é necessário, é exigido, que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. Primeira coisa é crer que Deus é Deus. A palavra traduzida aqui como existe, ela ainda não se encaixa corretamente, porque Deus não existe, Deus é. Porque aquilo que existe foi criado por alguma coisa. Então, cremos que Deus é Deus. Uma palavra que ele disse para Moisés: quem eu vou dizer que me enviou? Debaixo de qual autoridade eu estou sendo enviado? Como que eu vou representar alguém? Tem que ter um nome. E ele diz: diga que o eu sou. Obrigado, Fernando. Deus te abençoe. Receba galardão, amém? Do céu na tua vida. Né? Quem eu vou dizer que me enviou? E o Senhor diz: diga que o eu sou te enviou. Ou seja, o que é eu sou? Qual é a tradução de eu sou? Aquele que é por si mesmo. Ou seja, eu não fui criado pela mão do homem. Eu não sou fruto da sua invenção. Eu não sou fruto da sua vontade. Eu não sou fruto do que você quer. Eu sou o que sou. Eu sou o Deus eterno. E a maneira como Moisés foi diante de Faraó, representando o eu sou, amém? Então Deus diz: é necessário que aquele que se aproxima do eu sou, creia que ele é. Creia que ele é Deus. E quando nós falamos quem é Deus, a canção nós cantamos: ninguém explica, do crente ao ateu, do gentil ao judeu. Ninguém explica Deus. O dia que Deus foi explicado, ele deixa de ser, porque a partir do momento que você consegue explicar uma coisa, aquela coisa está subjugada a você. A qualidade que torna Deus soberano é que ele é inexplicável. Apóstolo Paulo diz: ó profundeza da riqueza e da sabedoria que há no Senhor. Quem foi que lhe ensinou alguma coisa? Quem foi que deu algum conselho para Deus dizer: Deus, se o senhor fizer assim, vai dar certo? E depois ele pode dizer assim: Deus só acertou porque eu disse para ele o que tinha que fazer. Mas quantos de nós não estamos dando conselho para Deus a respeito da nossa vida? Quantos de nós não estamos dizendo para Deus o que ele tem que fazer? Na hora que ele tem que fazer. Como ele tem que fazer. Amém? Né? Então, Deus está dizendo: aquele que se aproxima de mim precisa crer que eu sou Deus. Então, a atitude de incredulidade nos impede de vencer na vida, amém? Você que nasceu de novo, primeiro, aproxime-se de Deus, crendo que ele é Deus e que ele é recompensador. Às vezes nós somos incrédulos com respeito ao que Deus pode fazer. A recompensa. Por isso nós retemos. Então, incredulidade, amém? Segunda atitude, desinteresse. Que não pode nos impedir de vencer na vida? Desinteresse, irmão. Vontade enfraquecida. Eu disse para você no começo: você quer viver uma vida derrota? Deixa a vida te levar. Quantos já cantaram essa música? E deixa a vida me levar, né? Certo? Vida leva eu. Você sabe para onde ela vai te levar, irmão? Vida leva eu. Né? Correnteza abaixo, meu irmão, é fácil descer, né? Mas no final de toda correnteza tem uma cachoeira, sabia? É incrível, irmão. Tem uma correnteza, tem uma cachoeira na frente, meu filho. Então andar, nadar corrente abaixo, é fácil demais. Seguir o fluxo do mundo é muito fácil. Por isso, Paulo, em Romanos, capítulo 12, diz assim: e não vos conformeis com esse século. Ou seja, não nade na correnteza, a favor da correnteza desse século. Porque ela é contra Deus, ela é inimiga de Deus e ela vai te levar para o buraco. Mas antes, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não tem como experimentar a vontade de Deus boa, agradável e perfeita sem uma renovação da sua mente. E renovar a mente significa que a gente vai nadar por um momento contra a correnteza, amém?
certo? Não é seguir o fluxo, né? Então a falta de interesse ou desinteresse. Isaías 1:9 diz: se quiserdes e me ouvides, comereis o melhor. Diga, se você quiser. Irmão, o poder do desejo, o poder do anseio, da vontade, desejar, eu quero. Então, o desinteresse é um dos grandes empecilhos para termos vencer na vida. Outra, atitude de não ouvir. O mesmo texto, Isaías 19, diz: e me ouvirdes. A atitude de não ouvir, de não obedecer, de não querer receber conselhos. Há pessoas que assim, a vida é minha, eu cuido, ninguém mete dedo na minha vida, né? E tem tanta gente posta na internet, naqueles posts que parece bonito, mas aquilo ali é uma atitude de arrogância, né? Eu cuido da minha vida, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Muitas indiretas assim, a pessoa tem que falar para alguém, sabe? Alguém que está no Face dela, irmão, ela quer mandar aquela indireta. Ninguém posta nada para nada. Sabe de uma coisa? Ninguém usa seu Instagram, seu Facebook, o YouTube, sua rede social para postar algo para nada. Quando a pessoa está postando aquilo, é só você mandar lá no privado. Para quem foi? Me fala. Para quem foi? Porque não pode ser postar para ela mesma, que não é. Eu não meto o dedo na minha vida, eu não cuido da minha vida, não foi para ela, foi para alguém. Toda vez que você vê alguém postando algo assim, alguns vão falar assim, não vou postar mais não, senão agora já me denunciaram. É para ministrar o coração de alguma pessoa que está ali interferindo na vida dela. Algumas vezes até querendo ajudar. Até querendo ajudar. Então o que nos impede, a atitude que nos impede de ter uma vida vitoriosa, de vencer na vida, não querer receber conselho. Atitude de não ouvir, amém? Não aceitar ajuda. Não aceitar ajuda. Né? E tem coisa que a gente aprendeu desde casa, né? Desde casa a gente aprendeu. Olha, não é para pegar nada de ninguém, se não for para roubar, questão de roubar, ok, beleza, tá ok. Mas é não aceitar nada de ninguém. Não come na casa de ninguém, se te oferecer, você diz que não quer, entendeu? Às vezes por dentro tá roncando a barriga, tá com desejo, irmão. Tá comendo com os olhos. Mas o pai e a mãe dizem, ó, vamos lá, mas você não vai pegar nada, não vai pedir nada. Se oferecer, diz, não precisa, já estou cheio, entendeu? Não aceita ajuda de ninguém, porque se você aceitar ajuda, você vai ficar escravo, depois você vai ficar devedor para as pessoas, não quero que você deva nada para ninguém, né? E a Bíblia diz que nós temos que ser devedores, amém? Todos nós temos que contrair dívidas. Você fala, outra misericórdia. Todos nós temos que ter uma dívida, irmão. Aí vamos falar assim, eita, então eu tô cumprindo a palavra, porque tem dívida para aquele lado. Eu tenho 5 cartões, os 5 estão estourados, né? Não, a Bíblia diz que nós devemos ser devedores do amor. Amém? A pessoa que não quer contrair dívida de amor, ela quer viver uma vida onde ela não dependa de ninguém, mas também ninguém conte com ela. A Bíblia diz, a ninguém devais nada, aí está falando no contexto de dívidas aonde você está na ilegalidade, né? Não são dívidas dentro dos prazos, amém? Não são aqueles acordados. São aquelas dívidas aonde você não cumpriu com o dever que tinha que cumprir, certo? Mas aí Paulo diz, a nada deveis nada, a ninguém devais nada, a não ser o amor. E o que é amor? Eita, agora pega, né? Quando a gente pega, o que é o amor? Coríntios capítulo 12. O que é o amor? 1 Coríntios capítulo 13, né? 13. 1 Coríntios capítulo 13. O que é o amor? Você vai ler, o amor é paciente. O amor é bondoso. O amor não arde em inveja. Não é, depois, não se porta de maneira, não age egoisticamente, não se enfurece facilmente, não guarda ressentimento. O amor não se alegra com a
então ele pratica a justiça, amém? Pois a sua felicidade está na verdade. Tem mais? Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais, todavia, as profecias deixarão de existir. As línguas, os dons cessarão. O conhecimento desaparecerá. Porém, em parte conhecemos, em parte... Ok, até aqui. Olha para você ver. Paulo diz, a ninguém devais nada a não ser uma coisa, o amor. E aí você vai dizer, o que é o amor? Tudo isso. Nós temos que estar disposto, como que eu quero vencer? A sofrer pelas pessoas. É uma coisa, irmão, no nosso século, que tudo que se ministra, os vídeos motivacionais hoje não sofra. Não é? Eu me te pergunto, que utopia é essa? Como é passar por essa vida sem sofrer? Me ensina. Se você souber a fórmula e tem praticado, tem dado certo na sua vida, me ensina, irmão. Eu tenho certeza, se você conseguir lançar um livro e provar que isso é possível, você vai ficar trilionário. Porque até quem está ensinando sobre isso sofre. O amor sofre sim, irmão. Sofre. Nós queremos vencer na vida, mas não queremos sofrer. Nós queremos vencer na vida, mas não queremos sofrer perdas. Vai ter perda sim, amém? Ok? Então, é não aceitar ajuda. Provérbios 11:14. Provérbios 11:14 diz assim que na multidão de conselhos há sabedoria. Há sabedoria. Busque ajuda. Não havendo sábia direção, toda a nação se arruína. O que pode restaurar é o conselho de muitos sábios. Ou seja, você está passando por uma situação difícil, procure ajuda. Procure ajuda. Estou com problema no casamento. Procure ajuda. Não deixe o casamento. Tem gente que vem procurar a gente para o negócio do casamento quando ele diz assim, separou. Ou está quase separando. Ou seja, a corda não tinha 1000 cordãozinhos, sabe a corda? Você sabe, a corda não é um fio só. São vários, milhares, centenas de fiozinhos, né? Arrebentou 1, arrebentou 2, 3, 4, 5, 6, 90, 100, 150, 200. Quando faltava o último fiozinho, ele vai procurar ajuda. Não é sábio. Sabe o que é isso? É uma pessoa que não quer ajuda. Precisa de ajuda, nem todo mundo que precisa de ajuda quer ajuda. Jesus disse em Mateus 11, 28 aos 30, vinde a mim todos que estão cansados e tomai sobre vós o meu fardo, o meu jugo que é suave. Deixa o teu fardo pesado, deixa o seu jugo. Ou seja, aceite ajuda, procure ajuda. Jesus disse, vinde a... Muitas vezes nós temos atitude errada com respeito à ajuda. A gente espera que alguém tenha um discernimento, um sonho, uma revelação para vir até você para te ajudar. Ele diz, se Deus tem alguma coisa, alguém vai vir. Ora, tem um monte de gente que você pode procurar. Jesus não disse, eu vou até você, vou pegar teu fardo, o teu jugo, que é pesado, vou tirar de você e vou colocar sobre mim. Jesus disse, vinde a mim, todos e tomai. Jesus não disse, eu vou colocar sobre você. Ele disse, tomai o meu fardo. Ele está dizendo a atitude da pessoa que quer ser ajudada. Eu vou até a pessoa que pode me ajudar. Não vou esperar que ela venha até mim. É óbvio que muitas vezes nós, com discernimento, ou Deus, o justo isso que nós falamos, o amor, nos leva a ir até as pessoas. Mas a atitude sábia e correta para se ter uma vida vitoriosa é você procurar ajuda. Amém? É ir até Ele. A Bíblia diz, nos acheguemos a Deus e Ele se achegará. Olha para você ver, irmão. Às vezes nós estamos querendo ser mais Deus do que Deus. Às vezes eu converso com a Yanda ela sempre tem uma postura mais firme com respeito a isso. Eu ouço muito ela. Fala, às vezes a gente está querendo fazer pelas pessoas o que elas não querem. Ajudar alguém que não quer ser ajudado é terrível. Você gasta muita energia. Conversar com uma pessoa que não quer conversar, irmão, não é ruim? Você começa a falar todo o assunto. Então, aí, como é que tá? Tudo bem? Tudo bem. E a família? Tudo bem. E o serviço? Tá bem. E você mora no Brasil? Específico, São Paulo.
A cidade, Barueri. E você tem família no Brasil? Sim. Aí você fala assim, rapaz, você gasta energia porque você tem que usar todas essas perguntas que você tem. Deu 5 minutos, você já não tem mais nada. Então, bom, obrigado, tá? Aí você agradece a pessoa, obrigado, né, pela conversa, né? Então, o que acontece? Eu sei que existem situações e situações na vida de cada um, mas quando a gente não quer ser ajudado, ninguém pode nos ajudar. Então, aceite ajuda, amém? Porque quando nós não aceitamos ajuda, isso são empecilhos para que nós não alcancemos vitória. Agora, quais são as atitudes? Vamos inverter esse polo? Amém? Inverta esse polo e você vai perceber o que você precisa. Primeira coisa, no lugar da atitude de credulidade, atitude de fé. Atitude de fé. 2 Coríntios 5, 7 diz assim, que nós vivemos por fé e não por vista. Ande por fé. Como nós lemos, Deus se agrada daqueles que andam por fé. Você quer desagradar a Deus? É incredulidade. Você quer agradar a Deus? Creia nele. Creia nele. Confie nele. Você não foi chamado para viver por vista. O que é ver por vista? Apenas por aquilo que se vê. Qual é a grande luta da pessoa que é incrédula? Ela diz, eu só acredito naquilo que eu vejo. Então pare de respirar. Sim. Alguém chegar para você com toda aquela pompa de sabedoria, de inteligência, de intelectualismo. Eu só acredito no que eu vejo. Então pare de respirar agora. Você está vendo o ar? O oxigênio você está vendo? Mas você está respirando, não está? Então pare com essa mania. Alguns que se falsa intelectualizam, falsa inteligência. Eu só acredito no que vejo. Irmão, você entra no avião, você nem viu o piloto e o copiloto, e você entra lá, faz o seu cinto e segue a viagem tranquilo. Se você é ateu de verdade mesmo, deixa eu ver na cabine se o piloto está lá. Deixa eu ver quem é. Porque se der alguma coisa errada, eu já sei, é você, tá vendo? Você entra, você tem uma fé natural, irmão. Até o cara que acha que é incrédulo, ele tem uma fé natural. Ele pega um carro numa autoestrada, se o carro for bom, a 140, 150 km por hora. Quem te garante que a roda daquele carro não vai sair? Se você tiver um problema no seu carro, arrancar uma roda a 140 por hora, quem já andou a 140 aqui? Quem já andou a 140 por hora aqui? Tem algum santo aqui que não... Não, não vale quem não tem carteira, né? Certo? Mas já andou com alguém, né? É? Você é esse santo de Deus, hein, irmão? Mas você já andou? Você já andou em algum carro que alguém estava a 140 por hora? Nunca andou num carro que alguém estava a 140? Então você andou. Amém? Eu sei que alguns vão dizer assim, não, eu nunca andei. Mas você já teve com alguém que andou a 140 por hora? Já. Então você andou. Você pensa se o carro arrancasse a roda, só ele ia e você ia continuar lá tranquilo, levando. Do tipo assim, eu não tenho nada a ver com isso, foi ele que quis, Senhor. E os anjos falam, preserva ele. Entendeu? Mas o que faz a pessoa andar 140, 150, 160, 170, 180 por hora? Confiança, irmão. É uma confiança nata que o homem tem. E ele não sabe quem fez a peça, ele não conhece a índole de quem fez, se o cara estava querendo cumprir a produção e colocou a peça de qualquer jeito. Ele confia. Tem uma palavra dada pela empresa, seja qual empresa que for. Ele confia. Ele não precisa saber quem foi o engenheiro que projetou. Ele sabe. Aqui dentro, porque ele faz. Ninguém vai fazer isso se eu souber. Quem é que pula de um bungee jump? De uma corda daquela, dá um salto, meu irmão, livre ali, sem nada, não tem paraquedas. Tem que ter muita confiança, tem ou não tem? Descer numa montanha russa, que coisa terrível, né? Você confia que ele vai ficar nos trilhos, sabe? Você vai passar um aperto terrível, depois você desce, como que a gente é doido, paga para sofrer, né? Paga para sofrer.
porque você confia. E tem uma atitude de fé. Nós precisamos ter atitude de fé. Aonde está a nossa fé? Assim como o cara que anda na marca de carro a 140 por hora, confia naquela marca e sabe que aquela marca projetou aquele carro para aguentar aquela velocidade, você precisa a crer no Deus que te criou, que te fez a sua imagem e semelhança, e que Ele vai te garantir. Se você confiar nele, você pode andar em alta velocidade com Ele, que Ele não vai deixar você se acidentar, amém? Ele vai guardar. A Bíblia diz que o guarda de Israel não dorme nem de dia e nem de noite. Ele está guardando os seus filhos, amém? Então a atitude de fé nos leva a vencer na vida. Você vai precisar de fé. Há momentos, todo momento você vai precisar de fé na tua vida, amém? A atitude da disposição, ao contrário da indisposição, do desinteresse, o interesse. Se quiserdes, eu quero. Quando você quer crescer em Deus, você paga o preço que for necessário. Quando você quer uma coisa, você muitas vezes está estudando. Quem estuda sabe que não é fácil, não é verdade? Tem dias que você está cansado, tem dia que você não quer estudar. Mas você estuda, porque você tem um desejo de se formar, de ter uma profissão, de ter uma vida melhor. Então, o desejo, a atitude de desejar, de querer, e dizer, Deus, eu quero isso. Jeremias 23, 3, se eu não me engano, nos fala sobre isso. Você vai buscar Deus e você vai encontrá-lo quando você buscar com todo o teu vontade. Vontade. Eu quero. Eu vou conhecer Deus quando eu querer conhecer Ele. Eu vou ter algo dele quando eu desejar. Não faça promessa falsa para as pessoas. Deus vai te abençoar de qualquer jeito? Não é qualquer maneira, irmão. Pelo amor de Deus, se nós que somos homens temos critérios para fazer alguma coisa para alguém, você acha que Deus é Deus totalmente aleatório? Aleatoriedade é sem critério, é sem nenhum tipo de exigência, do tipo assim, qualquer jeito que você fizer, Deus aceita. Né? Deus não é Deus de aleatoriedade. Deus é Deus de critérios. Ele diz, se você crer, você verá a glória de Deus. Ele diz, se você desejar, eu vou te dar. Então, tudo que você desejar de todo o teu coração, Deus vai te dar. Tudo que tiver dentro da vontade dele, e você desejar de todo o teu coração, e ele vê interesse, ele vai te dar. Sabe por quê? Uma das coisas. Toda pessoa que tem um desejo, uma vontade muito forte, ela se dedica. É ou não é? Se dedica. Eu quero que Deus me use. Você vai ver aquela pessoa orando muito, jejuando muito, estudando muito a palavra, buscando santificação. Você vai ver ela assídua na obra de Deus. Você nunca vai ver uma pessoa que deseja muito servir a Deus passiva, preguiçosa, para tudo tem uma desculpa. Sempre você vai ver uma pessoa que deseja ali, ativa. Então, desejar, atitude de desejar, amém? Outra atitude, o contrário agora, é a atitude de obedecer, de ouvir. Eu quero, agora eu desejo, eu quero e eu vou obedecer. Porque para tudo que você quer na tua vida, existe uma lista de exigências. Sim ou não? Sim. Para você passar no vestibular, tem uma lista de exigências. Você tem que estudar. As pessoas muitas vezes passam ali 8, 10 horas estudando por dia. Durante meses. Para passar no vestibular da Federal. Né? Para ocupar uma vaga muito desejada, de um nível alto. Ela se dedica, amém? Nós queremos algo de Deus, mas a gente não quer se dedicar. A gente não quer obedecer o processo. Então, ouvir, Deus está dizendo em Isaías 1:9, se você quiser, vontade, desejo, anseio, segundo, obedecer, entender que tem um preço, você vai comer o melhor da terra.
E aí você vai ver o que é obedecer, é cumprir. Quais são as exigências? Estou disposto a cumprir. Estou disposto. O que eu preciso fazer para estar nesse lugar? Como eu tenho que me comportar para estar lá? Nós queremos as coisas boas, mas nós não queremos fazer a pergunta certa. O que eu tenho que fazer para estar aí? O que eu tenho que fazer para ter isso? E aí vem a obediência. Vem? A obediência de princípios. A obedecer. Obedecer não é fazer o que você quer. Obedecer é fazer o que você necessita fazer. A gente confunde obediência com outras coisas. A maioria das pessoas vive uma vida por conveniência. O que é conveniência? Dá para fazer? Eu faço. Se bate de acordo com os meus meros desejos, eu faço. É diferente agora separando do que é o desejo de conquistar e ter algo dos nossos anseios naturais. O anseio natural do homem é que comer, beber, dormir e passear e perder tempo, né? Você já percebeu como que é fácil fazer isso? Não é fácil? Vamos tirar a via de regra as exceções, certo? Né? Mas é fácil comer? Juninho, é fácil comer, Juninho? É fácil comer? É ou não é? As irmãs aí que lutam para não comer, né? É fácil? É fácil, não é comer? É fácil comer. Beber, fácil demais. Dormir, oh meu Deus, ficava dormindo o dia inteiro, né? Perder tempo. Gente, a gente perde tempo a toda hora. Ultimamente, eu tenho me policiado muito, tenho colocado uma disciplina na minha vida, assim, falando, Deus, eu quero crescer. Eu quero acordar cedo. Tem dia que eu acordo ali cedo, 5 horas da manhã, me arrastando na cama. Só outro dia que eu fui dormir tarde. Eu coloco o celular bem longe da cama, sabe? Não tem como eu não ter que levantar para desligar ele. Porque se eu colocar do lado, irmão, pá, e pronto, já era. Entendeu? Aí eu coloco uma distância da cama. Aí eu já acordo, tenho que levantar, dar 1, 2, 3, 4 passos para desligar o bichinho. Aí, ainda não despertei, ainda tô meio assim, grog, né? Aí eu volto, tiro ele do carregador, dou uma sentada na cama assim, uma balançada na cabeça. Primeiro que eu falo, Espírito Santo me ajuda nesse dia, né? Espírito Santo me ajuda nesse dia. Aí desço, vou jogar água no rosto, irmão. Escovo os dentes, não me atrevo a ir período de oração sem fazer isso, porque senão eu chegar não, meu Jesus, bem, né? Certo? Vou fazer que nem o Arão assim, vamos orar na hora da janta, ele... Amém. Não, tem que ser mais longa. Papai, amém. Mais longa. Aí vai ficar, papai do céu, amém. Falei, ok, tá aceitável agora, né? Porque ele quer comer rápido, entendeu? Aí ele fica assim, batendo o garfo, né? Vamos orar, ele já se atira na frente, porque se alguém for orar vai demorar mais que ele, né? Ele já fala. É assim. A gente fala assim, vamos orar agora, vamos comer. Ele já sai na frente. Papai do céu, abençoe em nome de Jesus, amém. Né? Então a gente tem pressa. Então ouvir e obedecer. É isso. Eu estou obedecendo algumas exigências, algumas coisas que eu coloquei para mim mesmo. Eu vou acordar 5 horas da manhã. E eu vou tirar o meu período de oração. Eu vou tirar meu período de estudo da palavra. Eu vou tirar meu período de leitura. Então eu me propus algumas coisas. Eu disse no começo do ano, eu falei, Senhor, eu fiz algumas resoluções. Eu vou ler 36 livros esse ano. 3 livros por mês. Se eu não obedecer, porque tem hora que eu não quero, você acha que eu faço que eu leio porque eu quero somente? Não, tem hora que eu estou muito afim de ler, verdade. Ultimamente, uma boa parte do tempo eu estou com vontade de ler, porque é um hábito. Hábito é assim, não é? Você faz no começo aquela coisa forçada, mas você sabe que é bom. Por isso que eu digo, a vontade de Deus, em primeiro lugar, ela é boa. Ela não é agradável. Comer salada, para muitos não é agradável, mas é bom. Fazer exercício para a maioria não é agradável, mas é bom. Então nem tudo que é bom é agradável. Então no começo é bom, mas não é agradável. E depois de você praticar o que é bom, passa a ser agradável. E aí então, eu estou me dedicando para mim chegar ao final do ano, dezembro, e dizer assim, eu cumpri essa meta que eu coloquei, eu obedeci às exigências que eu mesmo determinei para mim, certo? E aí vou levantar para orar. É fácil orar?
Oração é a tarefa mais difícil para o cristão, irmão. Trabalhar na fábrica não é a mais difícil. Trabalhar na reforma lá, comendo poeira e fazendo tudo melado, e depois você está agachado, você está arrastando, não é mais difícil do que você determinar um período de oração. Você fala assim, eu falo, eu vou das 5 horas da manhã até as 10 horas da manhã. São 5 horas que eu me dispus. Eu falei, Deus, pelo menos 1 hora, que o Senhor não me permita, não vai ser lei do tipo assim, o dia que eu não fizer, poxa, perdi tudo, sabe? Meu Deus, estou em pecado. Não é uma lei, mas obedecer é você se dispor a cumprir algo que foi proposto por Deus, por você ou por alguma situação, mesmo você não estando querendo fazer. Isso é obediência. Você só pode dizer que alguém é obediente quando ela passou a fazer aquilo que ela não queria fazer. Até então você pode dizer, fulano caminha muito por conveniência. O que é conveniência? É quando me agrada. É quando dá para fazer. Por isso eu digo, você quer ver uma vida de obediência? Você vai ter que aprender a fazer coisas que você não quer fazer. E aí você vai ter uma atitude que levará você a ter uma vida vencedora. Amém? E depois nós falamos sobre a atitude da incredulidade, do desinteresse, de não ouvir e buscar ajuda. Busque ajuda. Busque conselho. Se aconselhes com pessoas que são mais sábias do que você. Procure referências na tua vida. Procure referências e a maior referência que você tem é Jesus. O lugar que você mais tem que procurar conselho não é que você não pode procurar em outras pessoas que têm experiência. É na palavra de Deus. Você vai ler um livro, se esse livro vai contra a palavra de Deus, eu digo para você, não leia. A não ser que você tenha estruturas para ler aquele livro e fazer um comparativo. Para ser uma pesquisa, para você ter uma base. Para contrapor alguma situação. Mas eu digo para você, não leia nada que contrarie a palavra de Deus. Então busque conselhos. Atitude que te levará a ter uma vida de vencedor. Busque conselho. Os mais jovens aqui, sente com as pessoas mais velhas e busque conselho. Busque conselho. Não viva a sua vida como se eu sei fazer. Busque conselho. Porque na multidão de conselho tem sabedoria. Eu tenho compartilhado com alguns pastores, algumas pessoas que eu tenho conversado. Ultimamente eu tenho procurado ouvir pessoas mais velhas. Eu estou numa idade que assim, já daqui uns dias, já os mais velhos têm que ter 80 anos, 90 anos, entendendo? Certo? Então pessoas que são mais velhas. Esses dias eu estava procurando ministrações, lógico que estão dentro do princípio da palavra, amém? Certo? De homens mais velhos. E eles dando conselho. Como eu pensava e como eu penso agora. Eu falo, oi, como ele pensava é o jeito que eu penso. Agora, como ele pensa agora? O que ele aprendeu na trajetória da vida dele? Qual foi a experiência que esse homem colheu? Gente, traz aqui para mim um livro desse, Isabela. Um livro. Pega um livro aí que Deus te direcionar. Bem? Ok? Vamos lá aqui. Ok. Aqui, deixa eu pegar. Ó. John Maxwell, um grande líder nos Estados Unidos, considerado um dos grandes líderes dos Estados Unidos hoje. 21 qualidades de líderes da Bíblia. Esses 21 líderes aqui foram homens que já viveram experiências com Deus, as suas experiências pessoais, certo? Eles erraram e acertaram. Tomaram decisões certas e decisões erradas na vida. Quando eu me disponho a comprar um livro e dizer eu vou ler, não pode ser apenas por vaidade para dizer assim no final do mês, do ano, como eu li 36 livros. E aí, o que você aprendeu? Não, só li 36 livros. É só a minha performance que está em evidência aqui. Mas quando eu compro um livro, querido, sabe o que eu estou fazendo? Eu estou sentando com uma pessoa por 2.200 ienes. Você entende o que é isso? Você sabe quanto custa você sentar com um homem desse ou com um grande empresário do mundo? Sabe quanto que custa? Centenas de milhares de dólares, muitas vezes, por 1 hora.
Irmão, você sabe que para sentar com 1 hora com um desses grandes empresários, desses homens, muitas vezes você paga aí $100 mil. Fala, misericórdia, $100 mil para você sentar, para ter um almoço com ele, 2 horinhas. Aí você tem um livro que você paga 2.200 ienes. Se você sentar para um livro para ler com entendimento, com coração ensinável, você vai aprender lições que esses homens demoraram décadas para aprender. Se você tiver uma leitura mediana, você vai ler esse livro aqui em 1 semana, 2 semanas. Vamos colocar 3 semanas? Vamos colocar um mês. Né? É um livro até considerado. Vamos colocar um mês para você. Eu não vou ler muito para não poder assimilar. Um mês você lê. Em um mês você vai colher as experiências e ter acesso à experiência dessas 21 qualidades de líderes da Bíblia. E provavelmente com muitas experiências do próprio autor. O que está dizendo? Busque ajuda. Busque ajuda é a maneira de nós termos uma vida vitoriosa. Você não precisa cair nos mesmos lugares que outros caíram. Você não precisa tropeçar nas mesmas pedras que outros tropeçaram. Ainda que tenha um processo, quando nós buscamos ajuda, o caminho se torna mais fácil. Quantos querem aqui ter uma vida de vitória? Quantos querem vencer na vida? Eu quero vencer na vida. Eu disse aqui semana passada eu disse orando, eu falei, Senhor, eu quero chegar no meu último dia de vida, se eu tiver consciência, no meu último dia de vida, e eu quero poder dizer, Espírito Santo, nós caminhamos juntos. E dizer, Senhor Jesus, tudo que eu precisava fazer, Senhor, o Senhor me deu graça e eu pude fazer. Que bom é chegar no último dia da vida e a gente dizer assim, eu vivi uma vida vitoriosa. Não é que não tive dificuldades, mas eu vivi uma vida vitoriosa. Por quê? Porque eu segui esses princípios. Eu tive essas atitudes e o Senhor foi comigo. Ele me deu graça, Ele me deu força, Ele abriu caminhos e Ele me fortaleceu e me capacitou. Amém? Então que você guarde isso no seu coração.